Aí foi. Bom, é o seguinte, galera. Eu queria fazer uma reunião diferente com vocês aqui hoje. Eu tinha feito uma reunião uma vez no exército, dos, acho que foi nos Eternos ainda, quando eu era líder de exército. Fez uma reunião, eu, o Vini e o Ian. E foi uma reunião bem legal, cara. Todo mundo participou. Black, franqueado que estava no nosso time, Challenger, White, Blue, enfim. Foi aberto para todo mundo para a gente fazer. A gente fez num sábado, inclusive. Foi um aulão especial que a gente fez no sábado. E é uma reunião, mas aí eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu vou precisar que vocês interajam aqui comigo. Já tem algumas semanas que a gente tem trago bastante conteúdo para vocês, né, separado um tema. Inclusive, a Andrine trouxe um tema muito legal, fazer pacote no Brasil, né? Na aula passada para vocês com a. Foi a Gabi que ela trouxe? A Gabi Sá, né? Foi, né? E da última vez que a gente conversou, da última vez que a gente teve reunião, eu também trouxe um tema específico para a gente abordar. Eu acho que seria legal a gente fazer um modelo um pouco mais dinâmico, mais interativo hoje, até para a gente dar uma variada, senão só fica eu falando aqui. Eu acho que é legal a gente ter essa reunião aqui. Eu gosto de ser, que seja mais interativa. A gente trocar ideia, trocar experiência, compartilhar insight, alguma coisa que você está passando, enfim. Eu quero fazer essa reunião de hoje no modelo mais como se fosse um Q&A. O que seria um Q&A? É um perguntas e respostas. Quando a gente fez lá no modelo do exército, a gente não colocou filtro, tá? Então, era uma galera que tinha dúvidas como é que funciona. Enfim, vida pessoal, vida profissional, acabou sendo direcionado um pouco mais para a vida profissional, mas foi bem legal, inclusive, que eles perguntaram muito sobre modelo mental, padrão de comportamento, como que a gente se porta em relação a X, Y, Z, como que foi na época Y, Z, X, enfim. Eu queria fazer com vocês, para a gente trocar, para a gente fazer um bate-bola aqui. Ô, O que vocês Luquinhas, acham? essa reunião foi uma que até no começo deu até um rolo lá que o pessoal começou a falar que de liderança, que não ia seguir. Acho que eu não lembro, cara, quem foi. Depois a galera começou a ter muito resultado. Foi essa reunião? Exatamente, foi mesmo. Foi uma reunião. Não, 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 foi não. Essa reunião foi uma reunião de Blacks que a gente fez, que Foi essa inclusive não foi? é Ah, até um ponto para foi, a foi. gente abordar. A gente estava fazendo uma reunião de Blacks com o pessoal e conversar com Black e Challenger e Gold, no caso, né? Aqui tem algum Gold também? Patrick, Rose. Acho que a Rose é. Não, a Rose já é Black já. Léo, Aline, Mônica, a Jamile, eu acho que só a Jamile, né? É a única Gold é a Jamile, Lucas. Vira Black logo, Jamile. A Jamile tá precisando virar Black. Até ela tá falando com uma pessoa que ela tá recrutando, ela me avisou antes. Mas enfim, foi uma reunião que a gente fez que a linguagem de falar com Black, falar com White, falar com Blue não é a mesma linguagem. Não adianta eu vir aqui com uma linguagem motivacional para vocês que vai ficar chato. Vai ficar uma coisa que, assim, o Black que precisa de motivação, ele não precisa mais da motivação. Ele tem que ter a própria motivação dele. Que é os boletos, ele já tem responsabilidade, já é mais adulto, né? A gente não é mais criança aqui, né? Para ficar falando de motivacional. O Blue precisa de um papo mais, às vezes, inspirador, de um papo um pouco diferente, uma pegada de uma linguagem um pouco mais cuidadosa. E eu vejo que o Black, a gente tem que ter uma proximidade de uma reunião meio que sem filtro, sabe? Não pode ser, porque às vezes na reunião de White e de Blue, a gente tem que se polir muito na nossa fala. A forma como a gente fala, ser tão pragmático às vezes com o Blue e com o White, não pode não soar tão bem assim. Porque na minha cabeça, um mais um igual a dois. Eu sou muito pragmático, assim, galera. Eu sou muito, sabe, não tem muita voltinha do que ficar dando e é um mais um igual a dois e acabou. Só que se a gente tem esse tipo de abordagem com o White e com o Blue, é prático, exatamente. Eles não têm esse nível ainda de praticidade, de maturidade. Vocês não. Vocês já têm esse nível de maturidade. Ou se não tem, tem que começar a desenvolver isso. Porque o Black acima, colocando o Gold aqui também, já são pessoas que já têm um nível de técnica que, se você não está matriculando hoje, não é por questão técnica. Todo mundo concorda comigo, né? Não é porque vocês não sabem fazer uma ADI que vocês não estão matriculando, não é porque vocês não sabem fazer uma conexão que vocês não estão matriculando. É porque, na maioria das vezes, sendo muito sincero, é volume, né? Inclusive,
Isso para qualquer, até para franqueado. Um franqueado hoje que não está matriculando um Challenge, um Black, um Gold, é porque provavelmente o volume está baixo. Você pode estar com minhoca X, Y, Z, você pode estar passando por uma situação de vida pessoal, mas igual eu estou passando por um momento de vida pessoal que está me impossibilitando de dar um volume muito alto. Então, o que que acontece? A produção, ela dá uma baixada, ela dá uma caída. Mas eu já tenho a clareza de que é por conta disso. Então, na minha mente, eu não deixo entrar nenhuma minhoca. Ah, você não está produzindo por causa disso, 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 porque você não sabe mais, porque eu sei fazer o trabalho. Eu sei que se eu sentar a bunda aqui na cadeira e se eu pegar para fazer PTL, se eu der volume, eu vou matricular. Agora, quando a gente fica sem matricular, é muito comum isso no Black. A gente entra naquela síndrome do pô, será que eu sei fazer ainda? Como que um Black se pergunta isso, né? Pô, será que eu sei vender ainda? A gente fica tanto tempo sem vender, né, Mônica? A gente conversou naquela época que você estava assim, e acontece mesmo. A gente entra num limbo que você começa a dar voz, um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, e quando você vai ver, já virou uma coisa enorme na sua cabeça, e você está questionando um Black, que já virou Black, com produção individual, se questionando se ele sabe fazer o trabalho ainda ou não. Então, eu queria fazer com vocês esse modelo de reunião mais Q&A, perguntas e respostas, e abrir para vocês perguntarem algo que vocês têm curiosidade, o que vocês veem sobre, não sei, alguma curiosidade, algum questionamento que vocês tenham com relação à minha produção, à minha vida profissional, ou como que eu lido com a vida pessoal, sei lá. É aberto, sem filtro, tá? Não tem filtro nenhum aqui. Quer perguntar de grana, de dinheiro, quer perguntar, sei lá, o que vocês quiserem. Eu vou abrir a minha vida aqui, é um livro aberto para vocês entenderem o que que eu tô vivendo nesse momento, o que está acontecendo, o que que não está, como é que eu lido com isso, como é que eu vou, enfim. Vamos fazer esse bate-bola, que eu acho que quando começar a primeira pergunta, a gente começa a segmentar para as outras, e aí vocês vão levantando a mãozinha e a gente vai trocando uma ideia bem aberta, sem filtro, tá? Não precisa ter filtro nas perguntas. A gente está aqui, se tiver que pausar a gravação aqui, a gente pausa a gravação e só faz com quem está aqui para não sair daqui, tá? Então vamos fazer esse bate-bola que eu acho que vai ser legal. Fala aí, Joãozinho. Começa aí. Fala. Tá me ouvindo, galera? Sim, tô te ouvindo bem. Show de bola. Lucão, minha pergunta é o seguinte: você era um black, né? Já ganhava ali um determinado valor com a tua produção individual. Vamos supor que uns 10 mil por mês, né? Chutando, né? No black. No Black? Quando você chegou na franquia. Por aí. Isso, quando você chegou na franquia, cara, você se permitiu ganhar 10 mil, porque dá pra ganhar o dobro do que isso na franquia, né, cara? Mas chegando na franquia, você coloca ali uma meta, pô, 20 é o piso, vamos dizer assim. Menos do que isso, eu tô fracassando. Você tem esse tipo de pensamento? Como é que funciona? Cara, eu vou contar uma coisa para vocês aqui que não sei nem se eu poderia contar ou não, mas eu vou falar, já que eu falei que seria aberto. Quando você chega Era na isso que eu ia franquia, falar, pô, era sem filtro. Vai parar a gravação e pode parar pra quando você chega botar na aqui. franquia, ó, quando você vira franqueado, você começa a ganhar menos do que quando você era black no primeiro mês. Vocês acreditam nisso ou não? Acontece isso, tá? Eu tomei um susto, inclusive, quando isso aconteceu. Mas eu vou explicar o motivo, por quê, né? Só para fazer o gancho, assim, para deixar vocês curiosos aí. Poxa, como é? Eu tava ganhando 10 mil, eu tava ganhando, Joãozinho, na época, como challenger, né? Como eu tava vindo de bater as metas de estrela e tudo mais, eu tava ganhando ali, cara, entre 12 e 13 mil por mês. Tava variando por aí. Às vezes chegava no 10, já tinha chegado no 14. Teve uma época que a gente recebeu uma recorrência. Lembra que tinha uma meta para a gente bater, uma recorrência lá? E naquela foi um mês específico, né? Eu ganhei 18 mil naquele mês, porque eu já estava com uma nota muito boa e eu ganhei, eu acho que 13 mil de nota, nas duas notas, né, no mês, e a recorrência foi 5 mil. Foi a primeira vez que eu ganhei 18 mil reais na a carteira de live, exatamente, né? Foi isso mesmo. Quando eu olhei para aquilo lá, eu falei, cara, será que ser franqueado, será que quando eu for franqueado eu vou começar a ganhar isso também, uns 18 mil? Aí já comecei a brilhar o olho já, né? E daí, assim, beleza, bati a meta da franquia, tava ganhando ali meus 12, 13 mil. E também chegou a época, Joãozinho, que isso quando eu tava em alta performance já no Challenge, mas quando eu era Black,
variava também, entre uns 8, às vezes 7. Eu não era tão consistente quanto eu era no Challenger, no Black. No finalzinho do Black, eu comecei a pegar uma consistência um pouco maior. Então, eu já comecei a ganhar uns 10 mil por mês, assim, constante. Mas antes disso, variava ali entre 7, 8, às vezes 9, às vezes baixava um pouquinho para 6.500, no cancelamento, alguma coisa assim. Então, variava. Aí, eu virei franqueado. Quando eu virei franqueado, cara, o fluxo de pagamento muda. A live, por exemplo, hoje é dia 4. Então, essa live que eu fiz ontem, eu não vou receber ela na próxima quinzena igual a vocês. Eu só recebo ela daqui 45 dias. Ou seja, o que que aconteceu? Eu estava vendendo uma porrada de live quando eu virei, quando eu virei franqueado, quando eu era challenge, e aí eu recebi todas elas, porque eu estava vendendo numa quinzena X, né? Tudo que a gente está vendendo agora, até o dia 15, no próximo dia 1º a gente recebe. Esse é o fluxo nosso de pagamento. Quando eu virei franqueado, mudou. Tudo que eu vendi, eu recebi, e aí eu comecei a vender na quinzena, só que na próxima quinzena não tinha nada para receber. Era só 45 dias. Só tinha o UOL, só tinha as recorrências do UOL, que vocês sabem que no exterior a inadimplência é altíssima, então eu tinha uma recorrência ali baixíssima, eu tinha ali, sei lá, acho que uns 5 mil reais de recorrência no mês, né? 2.500 em cada nota. Eu tinha mais ou menos essa média assim, de recorrência quando eu virei franqueado, né? E daí baixou a minha nota. Quando eu fui emitir a minha primeira nota na franchise, porque para vocês que, quando você vira franqueado, você emite 4 notas. Você emite por mês, né? São 2 em cada quinzena. Uma você emite na plataforma da WSP, que é de equipe. Então, a plataforma WSP, para mim, hoje, não mostra os meus ganhos individuais. Só mostra os meus ganhos de equipe. Então, lá eu só emito as minhas notas relacionadas ao que eu ganho do Patrick, por exemplo. Os debuts, é tudo lá que eu emito. A minha nota da individual tem uma outra plataforma que é bem parecida, só que tem um acesso diferente, um login, uma senha diferente, que você emite uma nota pela franchise, que eles chamam, né? E quando eu fui emitir a minha primeira nota de franqueado na franchise, deu R$ 700 a minha primeira nota da franchise. Quando eu olhei aquilo, eu estava ganhando uma média de 13 mil. Quando eu olhei para aquela nota de R$ 700, eu dei um pulo para trás, eu já liguei pro Jonathan na hora. Eu falei, Jonathan, cara, tem alguma coisa errada, cara. Tem alguma coisa errada aqui. Eu virei franqueado achando que eu ia ganhar mais. Eu emiti uma nota aqui de R$ 700, cara. Tá doido? Eu tenho conta para pagar na próxima quinzena. Eu tomei um susto, porque assim, tudo que eu tinha para receber, eu já tinha recebido. É claro, aquela nota lá que eu tinha para receber, lá da quinzena da WSP, ela continuava lá. Então eu emiti ali os meus. Eu acho que eu tive alguns debuts e tal. Então eu emiti, acho que deu R$ 4.000 a minha quinzena na WSP. Então, a primeira nota da WSP foi 4.000 e a segunda que eu emiti foi 800. Então, na minha quinzena, eu estava ganhando 13 mil. Eu emiti uma nota aí de R$ 4.800 na quinzena. Na próxima quinzena também foi mais ou menos a mesma coisa. Então, caiu minha nota para uns 8 mil. De 13 caiu para 8. Aí eu comecei a entender depois o fluxo de pagamento e tudo mais, que era diferente. Agora já está normal, tá? Mas por que que isso acontecia? Porque a gente que vende mais lá fora, a gente vende recorrente. Se eu tivesse vendendo venda cheia, a UOL a gente recebe normal. Tudo que eu estou vendendo agora, no dia 1º, eu vou receber normal a UOL. Só que como é venda recorrente, todos os meus clientes da carteira que eu tinha lá da plataforma de equipe, né? Que eu fazia matrícula, as recorrências que eu tinha dos alunos antigos ficaram lá. E na plataforma do franchise, eles não se movem para cá, porque o comissionamento é diferente. Então, aqui eu ganhava 19% e aqui eu ganhava 30%. Então, tudo que eu tinha de recorrência continuou na equipe. Na individual, eu tinha que construir uma recorrência do zero. Eu ia começar do início, como se eu estivesse começando de novo. Essa aqui permaneceu e essa daqui não tinha nada. Então, depois, a partir do terceiro mês, que aí sim eu fui começando a voltar para o patamar que eu ganhava antes e, consequentemente, fui galgando. Voltando agora, só para fazer esse disclaimer, voltando na sua pergunta que você fez de começar a ganhar mais dinheiro.
Quando eu virei franqueado, galera, eu não tive a mentalidade de, por exemplo, continuar ganhando o que eu estava ganhando fazendo menos trabalho. Porque se você quiser, dá para fazer. Se eu quisesse hoje continuar ganhando os meus 12, 13 mil, eu não precisava fazer os meus 10 clientes por quinzena. Se eu fizer metade, eu já ganho mais ou menos isso. Se eu fizer 5 clientes por quinzena, hoje como franqueado, com a carteira de live de recorrência que eu construí, eu vou ganhar por aí, uns 12, 13, sem muito esforço, vamos dizer assim. Só que eu não me permiti, tanto que depois, quando eu virei franqueado, as minhas maiores notas, as minhas notas elas só foram crescendo. Teve essa queda aí que foi no começo, né, que eu tomei um susto, mas foi uma queda por mudança de fluxo de pagamento. E tem outra coisa também. Quando você vira franqueado, você tem que abrir um novo CNPJ ou você tem que colocar, você tem que fazer uma alteração no seu contrato social para você virar uma escola de idiomas, porque hoje eu não sou mais um agente, eu sou uma empresa independente, eu sou uma escola de idiomas da WhatsApp. Então, o percentual de imposto que eu pago é diferente. Para vocês terem uma ideia, hoje eu estou pagando uma média de 1.200 reais de imposto por mês. Uma pessoa como MEI paga 85. Tudo bem, eu pago 1.200, mas eu estou tirando uma média de 20 mil por mês. Exatamente, você vai para o Simples Nacional. A alíquota está em 6, a alíquota hoje está em 6,31%. Está por aí. Então dá uma média ali de 1.200, tem mês 1.300, não está fugindo dos mil. Quanto mais imposto a gente paga, melhor, que a gente está ganhando mais, tá? Então não se preocupe em pagar imposto, não. Isso daí é uma visão limitada que a gente tem também. Eu morri de medo, inclusive, de produzir mais e ter que sair do meio para começar a pagar mais imposto. Mas você acaba ganhando mais, consequentemente, quando você está pagando mais imposto, né? Mas voltando no assunto, respondendo de novo sua pergunta, né? Eu não me permiti ter esse pensamento de produzir um pouco menos e de igualar. Deu essa queda normal, natural, por mudança de fluxo de pagamento nos 3 primeiros meses, e depois eu já voltei. Tanto que depois eu só fui crescendo. Tipo assim, as minhas quinzenas, a da equipe foi baixando e a da franchise foi aumentando. Por quê? As minhas matrículas individuais, elas saíram da WSP e vieram para a franchise. Então, consequentemente, o natural é que abaixe um pouco da WSP, porque eu não tenho uma equipe tão robusta. Eu tenho o Patrick, tem alguns debus, tem uma galera que liga, mas não está produzindo consistente igual a equipe da Juliana, por exemplo. A Juliana é um caso à parte, porque ela já tem ali uma equipe que produz bem, e que na equipe dela, na plataforma, o dela deve ser o contrário, inclusive. A plataforma da Juliana na WSP deve ser o maior ganho dela. O franchising é somente individual. Como ela não tem produção individual, o individual dela hoje mudou, né? O individual dela é tracionar uma equipe maior, ela já está em outro patamar, né, galera? Não tem nem como questionar a Leva nisso. Ela já está assim, muito à frente de nós outros franqueados com relação à questão de equipe. Ela já tem mais bagagem, mais experiência, mas hoje deve ser o contrário dela. A WSP deve ser a maior fonte de renda dela e a franchising deve ter alguma outra recorrência que ela faz ali. Então, eu não me permiti é, ficar no mesmo patamar e eu já tinha traçado uma meta, Joãozinho. Eu queria ganhar 15 mil, consistente. Porque ganhar uma vez, todo mundo ganha. Eu queria começar a ganhar 15 mil por mês, todos os meses. E acho que foi no entre o sexto e sétimo mês que eu bati esses 15 mil. Assim, consistente, né? A primeira vez eu fiz, logo quando passou os 3 meses, no quarto mês eu já consegui pegar os 15 mil. Aí depois deu uma baixada, foi para 14 e pouquinho, aí depois 15, aí depois eu não baixei mais a régua, depois desse sexto mês foi só de 15 para cima. E já tem, acho que esse agora vai ser o quarto mês seguido que eu já não deixei baixar a régua dos 20 mil. A minha produção individual baixou um pouco? Baixou um pouco. Mas como eu matriculei bastante no começo do ano, eu tenho uma carteira de live muito alta. Eu tenho 230 vendas, né, no ano. Se você for colocar isso dividido por 2, vai dar uns cento e pouco. Vamos colocar que eu devo ter uma média de 90 alunos hoje na minha carteira live. 90 alunos vezes R$ 75, se você fizer 90 vezes 75, quanto que dá? Deixa eu ver aqui. 90 colocando um número, assim, já considerando inadimplência, cancelamento e essas coisas mais.
vai dar uma média de 6.750. É isso aí, 6.700 de recorrência de live. Fora a recorrência da UOL. Como eu estou vendendo bastante plano em 6 vezes, a inadimplência baixou bastante. Então, se você soma recorrência de live, recorrência de UOL, equipe, debu e mais a produção individual que eu tenho, que eu vou fazer no quinzenal, já é suficiente para dar exatamente. É por aí. Dá uns 10 pontos de carteira e aí os outros 10 mil vêm da minha produção individual. 5 em um, 5 no outro, mais ou menos essa média dá uns 20 mil reais por mês. Então, isso, quando você vira franqueado, é perigoso você virar franqueado, inclusive, vocês veem muita gente que vira franqueado e para de produzir. Não é que a pessoa ela para, ela diminui porque é natural no nosso cérebro, né? Quando a gente atinge uma meta que a gente está buscando muito, vocês são black, vocês já tiveram black kit. Em alguma vez da vida, vocês já tiveram com certeza black kit, né? A black kit é quando você tá ali no gold, naquela pegada você chega no black, cheguei no black, tá, beleza. Aí você baixa. 40 anos tem no black kit. Então, mas acontece. Quando você está na franquia, você tem a franquiadite. Por mais que o ganho seja muito alto, você acaba caindo num. Eu não sei a palavra correta, mas você diminui um pouco o seu nível de atividade, porque é uma conquista muito grande para nós virar franqueado, sabe? Então você acaba dando uma baixada, e aí, quando você vê que você abaixa, e mesmo assim você ainda consegue manter o que você estava ganhando mais ou menos na média, você tem dificuldade de aumentar de novo. Porque o seu cérebro pensa assim: poxa, se eu abaixei minha produção, eu estou produzindo pouco, e mesmo assim eu estou conseguindo ganhar o que eu estava ganhando antes, como Black, compensa continuar assim, né? A nossa mente já pensa assim, né? Menor esforço, resultado maior, pô, acho que assim tá legal. Só que aí tem o potencial da franquia, né? O potencial da franquia é justamente você ganhar um pouco mais, né? Então, eu não tive essa visão de baixar a minha produção. Eu tive sempre uma visão de que eu tinha que aumentar. A minha régua hoje, inclusive, eu não aceito ganhar menos do que 20 mil reais por mês, Joãozinho. É assim, uma coisa inegociável para mim. Tem que ser inegociável, porque senão você vai acomodando, você vai acostumando, ganhar um pouco menos, e aí você acaba voltando para um patamar que você era antes. E eu particularmente, tenho uma visão de que, sabe o Flávio, naquele negócio de usar dinheiro velho, dinheiro novo? Você já viram ele falando sobre esse assunto? Ele paga as contas novas com dinheiro novo, né? Que ele não usa dinheiro velho. Tipo, o que que é o dinheiro velho? É o que ele guardou, que ele deixou rendendo lá e tudo mais. É claro que não na mesma proporção, né? O Flávio é bilionário, não estou nem perto disso ainda, mas eu sempre me obrigo a pagar as minhas contas, as minhas novas contas, com um novo dinheiro. Eu não gosto de mexer no dinheiro que eu tenho guardado. Odeio. E eu não precisei até hoje mexer nele, tá? Eu não preciso. Eu tenho que pagar as minhas contas com o dinheiro que eu estou produzindo agora. Então, essa quinzena passada que passou, ela vai ter que pagar minhas contas desse mês aqui. Eu não quero, eu não quero precisar mexer naquele dinheiro que eu deixei guardado. Eu quero esquecer aquele dinheiro que ele está lá guardado, está rendendo lá, e eu não estou nem olhando para ele. E Inclusive, quanto você tem aí, Lucão, na conta? Rapaz, que essa descobriu. eu falei que era sem filtro, né? Eu falei que era sem filtro, né? Ah, mas tem mais de 100 mil aí, tá? Tem mais de 100 mil guardado aí. Aí tem um apartamento, né? Tem um apartamento ainda. Tem bastante dinheiro naquele apartamento investido já Ainda também. bem isso a ele, viu, João? Mas Aumenta a enfim, referência, né? é claro, pô, é claro, com certeza. Não conta pra ninguém, tá? Que eu falei pra vocês isso daí. Mas enfim, eu não gosto de contar com esse dinheiro. E tem vezes que eu sou mais radical ainda, galera. Tem vezes que eu vejo que eu tô ganhando bem, a minha nota tá legal, e eu gosto de trabalhar assim. Eu, eu tenho um dinheiro que eu deixo investido, então esse dinheiro ele tá em investimento, eu não uso ele para nada. Vamos, sei lá, os 100 mil, vamos colocar 100 mil. Esses 100 mil eles estão investidos lá, estão aplicados esses 100 mil, e eu não mexo, eu travo ele, eu não mexer nele. E aí eu deixo um capital de giro. O capital de giro é, sei lá, eu deixo ali uns 20, 30 mil para eu, se precisar,
ter uma reservinha de emergência, sabe? Quando você tem uma reserva de emergência, ali eu deixo uns 20, 30 mil ali, se precisar mexer, mas mesmo assim eu não gosto de mexer nesse dinheiro. Eu gosto de sempre trabalhar com o que vai entrar depois, tá? Eu estou falando nos meus números atuais, sem filtro para vocês. Vejam a realidade de vocês, se vocês quiserem aplicar também, vai apertar vocês. Quando eu vejo, porque eu vou ganhando, a gente vai emitindo as notas e tudo mais, a gente vai começando a ganhar mais dinheiro, e aí eu sempre tento deixar entre 20 e 30 esse capital de giro, porque dentro do meu custo hoje, entre 20 e 30, se der alguma dor de cabeça, se eu precisar parar de ligar, se eu precisar resolver alguma coisa, se eu ficar doente, se acontecer qualquer coisa, esse dinheiro eu sei que ele não vai deixar eu passar fome. Ele vai conseguir me sustentar. Ele vai pagar minhas contas, eu vou conseguir viver ali normal. Só que conforme a gente vai emitindo as notas, esse dinheiro ele vai subindo também. E às vezes ele passa, às vezes chega a 40, 50. Então, quando ele passa de 30, eu pego esse excedente e travo ele lá naquele outro investimento que eu tenho, para não exceder os 30, para eu não precisar mexer nesse. E às vezes eu sou mais radical ainda. Tem vezes que dá louco em mim, eu tô me sentindo muito pangaré, e aí eu pego tudo que eu tenho, deixo 10 conto lá na conta de capital de giro, travo tudo o resto. Se eu não conseguir pagar minhas contas esse mês, eu vou ter que me virar para fazer produção aqui. Eu não vou usar esse dinheiro para nada. Como se eu não tivesse esse dinheiro. E assim, não adianta você colocar num lugar que você consegue mexer, porque quando o calo aperta, a gente tenta de tudo para tentar pegar dinheiro. Então eu travo. Como é que é travar? Você bota numa aplicação que você só pode tirar daqui 3 meses. Sei lá, eu faço isso para travar o dinheiro lá. Eu não posso mexer em 3 meses. Essas formas eu acabo me apertando para eu não deixar, para eu não baixar meu nível de produção, entendeu? Então, esse dinheiro novo que vai entrando, que virou velho, eu não mexo nele. Ele fica lá, guardado. E eu tenho que pagar as minhas contas com essas notas que eu estou emitindo aqui agora. Isso me faz eu me manter mais ativo, produtivo. Isso faz também eu não me acomodar, porque se você olha lá para sua conta, galera, eu tenho 25 anos, tá? Eu não sou nenhum adultão aqui experiente para dar visão para vocês de experiência. Eu também não vim de berço de ouro. Eu não tive nada de mão beijada assim. Nunca me faltou nada, tá? Não passei fome nem nada disso. Mas vocês têm que entender que eu sou um moleque de 25 anos, que não tinha nada, que nunca imaginava que ia estar ganhando 20 mil reais por mês. E se você olha para a conta e você. Joãozinho, o que você faria, velho, se você visse na sua frente, assim, 100 pau? Lá na sua conta agora, ó, tem 100 mil na sua conta agora. Você já começa a pensar um monte de besteira, já começa a pensar um monte de bobeira. Nós, homem, moleque ainda, sem cabeça. O Joãozinho é solteiro, eu ainda sou casado, né? Então, a mulher, inclusive, ó, o homem solteiro, serve para você também, viu, Léo? Ele é disfuncional para a sociedade, só faz merda, só faz cagada. O homem casado, você tem que ter uma mulher para colocar você Tem no uns trilho. casados também que não tem cabeça, Luquinha, faz merda também. Então, tem casado também, né, que não dá para falar. Existem exceções, eu vou ter que me pronunciar aqui. Existem Ah, exceções, tá. tá? Então, beleza. Então, vou acreditar em você, então, tá? Mas, ó, Tirando eu e Léo, Acredite quem quiser, né? acredite quem quiser. É isso aí, acredite quem quiser. Mas um homem solteiro, com 25 anos de idade, Joãozinho, com 100 conto na conta, ele vai fazer alguma merda. Alguma merda ele vai fazer. Porque ele não veio de berço de ouro, ele vai se vislumbrar, ele vai se acomodar um pouco. Então, eu crio esses mecanismos de defesa comigo mesmo para que eu não me acomode, para que eu não me vislumbre também, porque esse dinheiro é bom. Poucas pessoas têm uma quantia dessa guardada hoje, sim, mas eu não quero ficar me comparando com a média. Eu sei que a gente está num ambiente aqui fora da média, a gente está num ambiente acima da média. Então, se eu hoje, Lucas, ficar me comparando com outro rapaz de 25 anos, com a mesma idade que eu, e só pegar idade por idade, e não estou enchendo a minha bola para isso, e vocês sabem disso também, que a gente vive num ambiente diferente, não é a mesma coisa. Eu converso, inclusive, com muitos jovens que têm a mesma idade que eu. Eu tenho um primo meu, tenho primos, família minha, que é mais velho que eu, que tem a mesma cabeça. Inclusive, já tentei ajudar, já tentei colocar aqui, já tentei colocar para vender, já botei a cadeirinha aqui, ó, do meu lado. Ó, você vai fazer isso, tá? É assim, 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 assado. Primos que eu tenho em consideração, assim, de irmão, de irmandade mesmo, sabe? Família. E os caras não fizeram.
Por quê? São escolhas. Nem todo mundo está disposto a sentar um dia na cadeira e ficar ligando para desconhecido o dia todo, né? Mas, quando você mostra o que você está ganhando, as pessoas... Você está ganhando isso mesmo? É verdade? Isso daí mesmo realmente funciona? Então, você tenta ajudar, né? Mas não dá para a gente ficar se comparando. Então, eu criei esses mecanismos de defesa para mim mesmo, para eu não me acomodar, para eu não me vislumbrar também e para eu continuar produtivo. E para eu não cair, Joãozinho, né? Eu estendi bastante na sua resposta, mas para eu não cair no comodismo do franqueado que vira franqueado e quer continuar ganhando a mesma coisa. Porque o franqueado ele tem mais facilidade, entre aspas, de ganhar dinheiro, né? Aquela, vocês viram lá, eu mandei no grupo de Black. Ah, e que tem gente aqui que não tá no, eu mandei no grupo de Exército. Eu tive um debut agora nesse processo seletivo, foi um multivital, foi um vitalício multiperfil que a mulher vendeu. Cara, o debut deu mais de R$ 1.000 para mim. Um debut de franqueado. Um único. Aí você olha, não é normal, galera, você ganhar R$ 1.000 numa venda que, tipo assim, tive um trabalho, acompanhei a pessoa e tudo mais, dei um acompanhamento, fiquei perto da pessoa e tal, mas uma pessoa vendeu, não foi nem eu que vendi. E ela botou R$ 1.000 no meu bolso. Então, o franqueado é mais fácil de ganhar dinheiro. Sabe quando você vai começando a ganhar dinheiro e falam que dinheiro atrai dinheiro? As oportunidades acontecem, você te puxa aqui, aí começa tudo a dar certo, né? Pode ser que você, claro, vão ter empecilhos, vão ter dificuldades no decorrer do caminho. A gente oscila, a gente é ser humano. Mas as oportunidades, elas aparecem muito mais. Os outros começam a vir te ligar, te oferecer isso, aquilo, um investimento diferente, ó, você faz isso para você potencializar seus ganhos e tudo mais. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso também. Não somente na franquia, mas vocês, como Blacks, vocês já podem começar a aplicar também esses mecanismos de defesa contra vocês mesmos. Porque o nosso maior inimigo aqui somos nós mesmos. Se você hoje está acomodado com a produção que você está tendo hoje, imagina se você fosse franqueado e estivesse ganhando o que eu estou ganhando por mês. Então você tem que fazer esse comparativo. Poxa, eu estou me acomodando com tão pouco aqui dentro que eu tenho que me apertar, eu tenho que criar algum mecanismo para eu me apertar um pouco mais, para eu elevar meu nível de produção também. Não serve só para o Lucas. Eu estou falando como eu faço e como funciona para mim. Pode ser que para você sinta uma pressão muito grande, às vezes não consiga fazer dessa forma. Pode ser, é tentativa e erro. Mas assim, você tem que tentar. Alguma coisa de diferente você tem que tentar. E, claro, você não pode aceitar estar na média, porque eu poderia muito bem, a maioria dos franqueados que quando chegaram na franquia ficaram de saco cheio de ligar, ou enfim, abaixaram o nível de produção, eu não quis entrar para esse time, Joãozinho. Eu quis entrar para a nova leva de franqueados, que vai produzir, que vai performar, que está querendo produzir em alta, que está buscando crescer nota, que tá querendo construir equipe, e está querendo ganhar seus 30 pau no mês. A minha próxima meta é essa, é ganhar R$ 30.000 por mês. Com essas novas comissões não está longe. Aquela conta que a gente faz de 10 clientes por quinzena, hoje, na nossa realidade, com essa comissão nova, vai dar muito mais do que 10 mil para vocês. Para um franqueado vai dar uns 30 pontos. Os 10 clientes por quinzena é por aí, fazendo uns 6 meses, uns 3, 4 meses seguidos, na verdade, já vai dar por aí, já, com a comissão nova, né? A recorrência de live, para vocês terem uma ideia, era 75, né? Falei para vocês. Agora já aumentou de novo, então nem sei quanto que é, né? Mas tinha subido para 125 na última atualização. Como subiu agora, deve ter subido aí para uns 140, por aí, provavelmente. Então você imagina, quanto que isso não vai potencializar a minha nota? Mas eu também não posso me acomodar em cima disso. Eu tenho que tentar manter o mesmo padrão. Independente de ter aumentado, eu tenho que tentar manter o mesmo padrão de clientes. Por isso que eu gosto de setar minha mente para cliente. Porque independente de quantos clientes eu fizer, eu já tinha feito uma conta, um cálculo que me geraria X 10 mil, né? Quando eu era Black. Então, agora, precisa de 7 clientes para ganhar 10 mil? Tá, pode ser, uns 6, 7. Mas para que eu vou baixar meu nível de produção para ganhar a mesma coisa? Sendo que se eu só me manter, eu já vou começar a ganhar mais. E se você aumentar, você vai ganhar mais ainda. Então eu sempre tive essa mentalidade assim.
de não ficar pensando em manter o que eu estava só, ou até diminuir um pouco meu nível de atividade para aumentar, para manter o mesmo ganho. Então, eu nunca tive esse pensamento assim, nunca não, né? Eu já tive sim, esse pensamento quando eu tinha acabado de virar Black, em algum momento da vida a gente tem esse tipo de pensamento, é normal, eu sou um ser humano igual a todos vocês, mas eu não deixei ele tomar conta de mim, não deixei. Eu peguei, dei um tapa na mesa, dei um basta, falei, tá, eu escolhi isso daqui para viver disso, então eu vou fazer acontecer de uma forma bem feita aqui dentro. Respondido, Joãozinho? Foi muito, Lucão. Tô aqui tendo vários pontos de inflexão aqui. Se aperta aí, cara. Se aperta aí que você tá produzindo bem, tá lá no ranking, você tá começando a ganhar uma grana, suas notas estão subindo, tenta manter o mesmo padrão de vida, tá? Isso é uma outra coisa também. Não adianta você começar a ganhar mais dinheiro e aumentar seus custos, assim, de forma significativa, porque num mês você fazer 20 mil é legal. Aí você aumenta seu custo de vida, aí no outro mês você faz 15, e aí? Como é que você mantém? Então, isso tudo você tem que ter uma inteligência financeira, né? Você tem que ter educação financeira, na verdade, para saber lidar com tudo isso. Mas você sabe que você pode contar comigo, né? Você é um molecão aí que você precisa me chamar no privado também para a gente trocar ideia. Aqui na reunião a gente não consegue aprofundar tanto, mas o que você precisar, você conta comigo aí, fechou? Pode falar, Mayra. Bom dia, pessoal. Eu queria saber exatamente sobre isso, Lucas. Você trouxe uma explanação, mas como é que você fazia como Black, né, agora como franqueado, para ter essa educação financeira? Acho que a maioria daqui, eu falando de mim, né, eu nunca tive essa questão de guardar uma parte para o investimento. Você falou que você, né, tem o dinheiro que você guarda ali para o teu apartamento, você viajou para Dubai, enfim, como é que você teve essa visão para ganhar o que você ganha e você, essa parte é para investimento, essa parte é para isso, essa parte é para aquilo, e saber lidar com isso, né? Porque que nem você falou, não adianta a pessoa ganhar muito dinheiro e ela se perder depois ali e aquilo ali se tornar um problema depois ali para ela, né? Como é que você faz isso ou fez isso no início, né? Como é que você pode ajudar a gente nessa parte? Acho que vai ser até meio engraçado como eu vou responder. Eu sempre fui muito mão de vaca. Essa é a realidade. Eu sempre fui muito mão de vaca. Você não tem ideia. Eu dava tchau assim, ó, desse jeito aqui, ó. A minha noiva hoje, que é minha namorada no passado, sinceramente, galera, eu não sei como que ela me aguentou por tanto tempo, porque eu era muito mão de vaca, é muito mesmo. Assim, quando a gente saía, sabe aqueles homens que divide conta com a mulher? Eu era desse nível. Quando eu tinha 19 anos lá, eu era um molecão também, né? Tava aprendendo ainda, né? Deu uma trégua pra mim, tá, mulherada? Eu tava aprendendo ainda. Mas eu era muito mão de vaca. Muito. Assim, sabe as pessoas que são compulsivas por gastar dinheiro? Geralmente a mulherada é desse jeito, né? Eu sou o oposto. Eu sou compulsivo por guardar dinheiro. Eu sou desse jeito. Tudo que entra, eu quero guardar. Eu quero guardar. Eu quero ver o número lá na minha conta guardado. Então, isso me ajudou muito, Mayra, a ter uma educação financeira, né? Falando na palavrinha bonita, essa educação financeira, ela veio, assim, de uma escassez muito grande, porque na minha criação, nunca teve, assim, tanta sobra, sabe? Os meus pais, eles ganhavam bem, trabalhavam no banco, só que assim, eu sempre via eles passando por perrengue, eu sempre via eles endividados, eu sempre via os meus pais passando por dificuldade, e eu acho que, de certa forma, isso pode ser que na minha infância eu tenha criado meio que uma blindagem. Tipo assim, eu não quero viver isso, eu não quero passar por isso. Me dá pavor de pensar hoje que se eu tiver devendo alguém, eu não tiver conseguindo honrar com esse compromisso. Assim, não tem essa possibilidade na minha cabeça disso acontecer. Pode ser que isso aconteça um dia? Pode ser que isso aconteça. A gente está suscetível a acontecer isso. Mas é um mecanismo de defesa, igual a Mônica colocou aqui no chat que eu tenho, que assim, eu não consigo me imaginar hoje sem poder honrar com um compromisso que eu assumi com alguém. Eu não consigo entender, inclusive, tem muita gente que às vezes ganha muito menos do que eu, que faz muito mais coisas do que eu poderia estar até fazendo, inclusive, que eu fico pensando assim, cara, como é que a conta fecha no final do mês para essa pessoa? E aí depois, quando você vai entender,
as pessoas elas se endividam por coisas que não têm necessidade. E eu não consigo entender e nem imaginar uma pessoa fazer uma dívida que ela não tenha a capacidade de honrar essa dívida. Quando eu comprei um apartamento, inclusive, mas eu fiquei morrendo de medo, cara. Eu fiquei morrendo de medo. Assim, mas muito medo mesmo, porque era uma parcela muito alta. E eu não conseguia, assim, ela ia comprometer assim, uns 85% do que eu ganhava. Só que eu morava com os meus pais na época, né? Então, eu falei assim, pô, cara, eu só preciso ter um empurrãozinho para fazer isso, essa loucura, né? E aí acabou que deu certo. Acabou que eu tive essa coragem, eu fui, consegui. E aí a gente conseguiu, e está conseguindo honrar o compromisso. Mas essa ideia de não conseguir honrar com os compromissos que eu tenho, de fazer uma dívida, ou sei lá, de ficar devendo um cartão de crédito, que é muito comum isso, né? Enfim, hoje muitos brasileiros estão muito endividados, né? Eu não consigo me imaginar e me ver numa situação dessa, porque eu sempre fui muito regrado. Esse mecanismo de defesa meu, ele me fez, assim, eu ser tão mão de vaca a ponto de eu me limitar. Às vezes eu sentia vontade de fazer alguma coisa, eu tinha o dinheiro para fazer, mas eu não fazia. Até hoje eu faço isso às vezes. E a minha noiva ainda me corrige, já melhorei, tá? Hoje eu não divido mais a conta com ela, tá bom? Hoje eu pago as coisas pra ela, tudo bonitinho. Mas ela me ajudou muito nisso. Então, por isso que eu falo, a importância de você ter alguém com você, ela foi muito importante para mim, porque ela me fez, não eu começar a gastar mais, ela me fez eu dar uma equilibrada, porque eu era assim, ao extremo. Eu era o extremo de guardar e ela era o extremo de gastar. A gente se uniu, aí a gente ficou no meio ali, a gente deu certo, né? Eu seguro o cartão de crédito dela e ela solta um pouquinho meu. Então a gente vai se regrando. Então, eu vejo que assim, tem tudo são momentos, né, Mayra? Tem momento de plantar e tem momento de colher. O Flávio sempre falava muito isso nas reuniões, e eu, como era muito mão de vaca na época, eu tinha reunião com o Flávio nessa época, inclusive. E ele sempre falava muito isso, né? Pô, você tem esse dinheiro? Na época, quando eu fiz a pergunta pro Flávio, pô, Flávio, eu tenho uma quantidade de dinheiro aqui, eu queria saber o que que eu faço para diversificar o dinheiro, que eu via todo mundo falando isso, né? De diversificar investimento, não sei o quê. E ele perguntou se eu tinha mais de 500 mil reais ou não. Se era menos, eu já falei isso para vocês, né? Eu falei, não, Flávio, é 10 mil que eu tenho aqui guardado só. Aí ele falou assim, cara, você está preocupado, isso daí não vai te deixar rico. Bota isso daí numa renda fixa, você vai se preocupar em produzir. Então eu segui isso à risca, sabe? Tudo que eu ganho hoje, eu boto ali na renda fixa ali, não me preocupo em diversificar muito também, não sou muito arrojado em investimento, e eu foco em trazer mais caixa. Eu vejo que a solução para nós é fazer mais dinheiro. O investimento, ele potencializa o ganho que você já trouxe através de uma geração de caixa vendendo, fazendo matrícula. Então, você tem que aumentar as vendas para depois você potencializar esses ganhos que você está tendo aqui e, consequentemente, ir se apertando para que você não use esse dinheiro antigo e comece a pagar suas contas somente com o dinheiro novo. Então, essa educação financeira eu não aprendi com ninguém. Eu aprendi, eu acho que foi muito por conta disso, dessa criação de escassez que eu tive, de sempre ver dívida, de sempre ver dificuldade e eu não querer também me colocar nessa situação. Abrindo para vocês aqui, eu tive muitas vezes que ajudar meus pais. Muitas vezes. Mas muitas vezes mesmo. O Patrick sabe disso. O Patrick sabe, assim, detalhado. E não era pouco não, tá, galera? A gente meio que inverteu as ordens aqui. Eu era meio que o pai deles. Era tipo isso, entendeu? Eu tive que me colocar nessa posição muito cedo. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu já tive que me colocar nessa posição. Então, sabe quando você, vou usar um exemplo aqui, quando você tem filho muito novo, quando você é muito novo e já tem um filho, você tem que criar algumas responsabilidades que meio que forçado, porque você vai ter que aprender a se virar com essa nova situação que você está tendo, né? Então você começa a criar uma casca maior por uma situação ali adversa que aconteceu com você. E comigo foi a mesma coisa. Eu tive que me ver num cenário de que eu tinha que ajudar os meus pais que não estavam dando conta de pagar algumas contas e eu, filho deles, mais novo, tinha que ajudar.
várias vezes. Aconteceu várias e várias vezes. Então, eu acho que isso acabou forjando um pouco dessa educação financeira que eu tive, sabe? De eu ser exposto muito cedo a uma situação que eu tive que me portar como um adulto mesmo. Eu tive que me portar como, até às vezes, o responsável de casa, sabe? E eu não queria me ver, eu não queria que isso acontecesse comigo. Então, por isso que eu sempre tive essa dificuldade. Por isso que eu falei para vocês, mulheres, dá uma trégua para mim, né? Porque quando eu dividi a conta com a minha namorada na época, cobrava dela metade ali, eu estava preso numa escassez que eu tinha de, tipo assim, cara, se eu dar esse dinheiro aqui, pagar a nossa conta de nós dois, pode ser que falte um dinheiro aqui para mim e eu não consiga ali ajudar meu pai e minha mãe, entendeu? Então tinha todo um por trás disso, né? Então, assim, eu vejo que, para mim, no meu caso, né, eu não fui vendo curso, não foi entendendo, foi meio que na prática, assim, sabe? Que eu tive que aprender, eu tive que me virar, eu tive que ajudar, eu tive que. Vocês imaginam só, os meus pais na época, eu não tive muito apoio, assim, principalmente da minha mãe, né? A minha mãe entrava no quarto, ela ficava brava, que eu estava aqui dentro do quarto, trancado, sabe, fazendo ligação. E eles tinham um restaurante, né? Quem via de fora, assim, achava que o restaurante estava super bem, estava voando, estava faturando muito. E na realidade não era essa. Na realidade é que eles estavam devendo muito, e já estava muito difícil, aí veio pandemia, aí ferrou de vez, fudeu de vez, né? Falando em português, claro, aí ferrou tudo. E ela vinha aqui falar, pô, você tem um restaurante para você, você vai largar para fazer ligação, para fazer matrícula. Você acha que isso daí vai virar alguma coisa? E aí, alguns 2 anos depois, eles se viram na situação de eu ter que ajudar eles com o dinheiro daquilo que ela não acreditava em mim, entendeu? Então, foi muito assim na prática para mim. Eu tive que aprender a me virar muito cedo. Tanto que até hoje eu melhorei muito, né? Já evolui bastante, mas eu vejo que essa questão desse mecanismo que eu tenho de defesa, de não querer utilizar o dinheiro antigo, às vezes até passa um pouco do ponto. Eu poderia estar vivendo experiências melhores, eu poderia sim estar gastando um pouco mais, mas eu sinto que eu tenho que ter alguma coisa ali, porque se der alguma merda, eu não vou passar, eu não vou descumprir com os compromissos que eu tenho, entende? Então, às vezes, eu me limito de fazer algumas coisas para que eu eu tenha, só de olhar para minha conta e ter uma quantia lá, e eu falar, opa, com essa quantia aqui, se acontecer alguma coisa, eu consigo, eu consigo me virar, consigo honrar com os compromissos que eu tenho. Então, eu vou muito nessa linha, sabe? De, foi uma educação financeira na prática que eu tive que aprender assim, muito novo, e acabou que me ajudou, de certa forma. Eu tenho, claro, né? A gente sempre vai melhorando, a gente sempre vai crescendo, vai evoluindo, mas comigo foi na prática. Não teve muito curso, assim. Eu nunca tinha aberto isso para ninguém, viu, galera? Inclusive, é uma coisa que eu tive que me desenvolver. Eu tive que me virar nos 30 e ir para cima, sabe? E acabou que estamos aí, estamos seguindo aí. Fala aí, Patricão. É bem importante, Luquinha, a gente dividir, né, isso. Cara, eu acredito que, assim, qual é a diferença do Black Kit, sei lá, Black é tipo, não sei como é que se fala, para o cara quando chega na franquia e diminui, né? O fracasso sempre tá do lado da gente o tempo todo, né? Eu vou abrir para vocês aqui e depois até vou conversar com o Ian, cara, para, sei lá, eu fazer um treinamento com a galera, como sair do fracasso ali e triplicar tua nota quando você vem fracassando várias voltas, né? Porque vê como é um padrão mental que a gente tem e o fracasso acompanha a gente o tempo todo, isso pode acontecer com outros vocês aí também. E são pessoas que estão oscilando igual a mim. Só que eu bati na mesa e eu não vou aceitar mais isso, independente do que vai acontecendo. E você vê como é o fracasso. Sábado eu fechei minha nota ali, poderia fechar bem melhor, mas eu fiquei ansioso em querer fazer, tanto que o cartão não passou nem com reza santa ali, a última matrícula, não deu certo, né? No outro dia eu tinha algumas coisas para fazer, algumas pendências, eu fui fazer. Quando foi no domingo, eu fui ligar o computador e cadê meu computador que queria ligar? Porque eu deixei meu computador ligado desde a sexta-feira para ajudar uma cliente e a disse que ia fazer no outro dia e não fez. E até hoje a miserável não fez, eu acho que eu não vou fazer mais, né? Enfim, o computador não queria ligar. Ou seja, é o Uhum. fracasso buzinando no nosso ouvido. Por quê? Eu tenho um relógio que eu fui treinar com ele, com meu filho, eu realizei mais um sonho da minha vida, treinar com meu filho,
E ele acabou pifando. Primeiro ponto. Chega no domingo, quando eu consigo me recuperar, Luquinhas sabe aí. Sabe quando é que eu fiz uma nota dessa, galera? Em abril. De abril até agora, a última nota, era absurdo o que eu tava tirando aqui. Era ridículo o que eu tava ganhando, né? E daí, quando eu consigo me recuperar, aí vem o fracasso com o computador. Eu sentei aqui, orei e pedi a Deus, Senhor, o que está no meu controle? Se ele não voltar a funcionar, eu levo ele para assistência e fazer matrícula para pagar, né? Isso a gente só consegue ter esse tipo de pensamento e atitude quando a gente tá bem matriculando. Quando você tá ruim, meu amigo, lascou. E daí eu disse para minha esposa, não, vamos deixar ele aí, eu vou embora tomar café com a minha mãe, eu vou fazer o que tem que ser feito, e quando eu voltar, se Deus quiser, ele vai ligar. Resumindo, o computador voltou a ligar, porque minha frequência estava na solução e não no problema, né? Enfim, eu até contei isso para Luquinhas. E daí no domingo eu tava muito cansado, galera, muito exausto, porque assim, eu tenho dois meninos, pra vocês terem noção, é fazendo matrícula trocando fralda de um, é fazendo matrícula dando banho no outro, pé que devia quando eu tenho que sair correndo aqui do nada da reunião. Então, assim, a correria, graças a Deus, foi o que eu pedi a Deus, eu sou muito grato por isso, porque são eles que me dão força pra continuar quando as coisas não estão acontecendo. É até eu dar um sorriso pra mim, aí eles vão falar, papai, não sei o que e tal, você é forte e tal. E daí você vem trabalhando. E ontem, velho, as coisas não aconteceu também, né? A cliente mandou uma mensagem dizendo que ia fazer matrícula, mas agora eu tô igual a São Tomé. Enquanto a telinha não tiver azul, meu amigo, eu vou pro próximo, né? Eu vou pro próximo. Não vou parar. Aí, enquanto eu tava com a reunião aqui com vocês, veio um abençoado, enviado lá da casa do Chapéu, mandar mensagem dizendo que quer que atenda ele por mensagem e que ele odeia. Travou. Travou pra vocês aí também? Dizendo, meu amigo, não tem como. Porque eu tenho um padrão mental de escassez. Então, oi? Voltou? Voltou, voltou. Porque eu tenho um padrão mental de escassez de que achar que quando chega a minha vez de crescer, acontece situações e acontece mesmo, para lhe puxar para o fracasso. E eu sei que isso aqui acontece com todo mundo aqui. Toda vez que a gente tenta se levantar, vem alguém, pô, para tentar derrubar. E o que é que está acontecendo dessa vez? Como eu falei para o Luquinhas, meu amigo, eu só vou focar na solução. Ontem eu tive uma discussão de família com uma irmã minha que eu tenho, que é vitimista, que tira a sua energia. Sabe o que eu fiz? Fiz duas entrevistas depois que terminei de falar com ela. Da outra vez eu passei uma semana sem conseguir ligar direito. Então, isso é o fracasso, galera. Não deixa, velho. Porra, quando eu li minha nota, eu disse, cara, eu li minhas últimas notas, eu disse, assim, isso não sou eu, velho. Isso não sou eu, não mereço isso aqui, não. Minha família merece mais. Bicho, quando eu vi a comissão nova, eu surtei. Eu disse, peraí, meu amigo. Eu tô comendo nem... O pão tá mofado. Não é nem só pão seco, o pão tá mofado aqui. Todo mundo comendo caviar ali, eu só olhando. Caralho, meu irmão. Desculpa a expressão, galera. Eu bati na mesa, Luquinhas. Eu vou virar isso aqui, velho. Ele sabe aí. E às vezes, galera, muita gente pode achar que eu não tô trabalhando, mas eu trabalho, velho. Só minha esposa e meus filhos sabem aquilo, quem sabe que eu trabalho. Só que às vezes você trabalha com a cabeça mal. Você chega aqui para sentar com um fardo de ter que ligar para alguém, escutar a graça dos outros, cartão que não. Voltou, voltou? Voltou, voltou, voltou. Isso é porque eu tô virando franqueado. Aí começa a travar. A internet Aí quando eu tô franqueada chegando na sempre é ruim. franquia, vai travar a internet, né? Pronto, então eu já virei franqueado. Então, galera, eu queria dividir isso aí com vocês, porque eu sei que muitos de vocês passam por isso, velho. Não aceita, velho. Só vai pro próximo. Que nem o Flávio fala, amor ao próximo. E o que tá me ajudando muito, e que eu sei que ajudou um pouquinho em cima de cliente e não de valor financeiro, né? Porque quando você vê muito dinheiro, e eu sou esse cara, velho. Eu me mudei para uma casa onde eu tenho que fazer mais dinheiro, só que por a gente ter um dinheiro guardado, eu me acomodei. E às Enquanto aquele vezes dinheiro nem é tava ali, tanto velho, eu zerei o dinheiro, tempo tá? todo. Nem é tanto às vezes. Às Não vezes foi você tanto acha dinheiro. que é muito dinheiro. Luquinhas, eu nunca tinha visto, a gente nunca tinha visto tanto dinheiro na conta da gente guardado, porque eu e minha esposa, a gente começou a namorar muito jovem, vai fazer 20 anos junto, a gente era criança. A gente cresceu junto, eu e ela. Então a gente Então, nunca viu tanto dinheiro na nossa conta, só que ela tem uma mentalidade que é totalmente diferente da minha. E quando eu vi aquilo ali, eu me acomodei, velho. E eu só sosseguei quando eu acabei com o meu caixinha. O dela não acabou, graças a Deus, porque ela era, sou eu. Mas se fosse por mim, eu tive que acabar, zerar meu caixinha. Eu para demorei voltar a ali uns produzir. 6 para voltar a produzir, velho. Então, assim, é um padrão que veio da minha família, veio da minha mãe, então eu tô quebrando isso, velho. Eu não quero deixar mais isso acontecer, não. Então, só que quando a gente não se policia, tudo isso que aconteceu foi para me fazer parar, mas hoje vai sair matrícula, meu. Só levanta o rabo da cadeira aqui quando sair essa parte da matrícula, porque eu não vou aceitar, não, velho. Hoje vai ter que sair de todo jeito. Não sei como.
Daqui a pouco tem exame, né? Tem um menino aqui, mas de um jeito ou de outro vai sair. Nem que eu faça a matrícula com o Theo aqui no braço, mas vai sair matrícula hoje. E se não sair, E mu- eu vou até meia-noite. Ah, voltou. Voltou. E travou de novo. Vou sintetizar o que ele. Mas isso que ele falou é muito real, tá, galera? Inclusive, você tem que decidir, né? Você tem que bater na mesa e decidir. Mas quando você decide, muitas vezes vem um monte de coisa que começa a dar errado. Parece que é um teste, cara. Você, assim, você pensa, tá, eu tenho que fazer isso, eu tô decidido agora a fazer. Eu vou pra cima, mudei minha mentalidade, agora eu vou fazer acontecer. Aí daqui 2 minutos acontece algum problema. Aí daqui 10 acontece outro problema. Isso daí é para testar você, para ver se você realmente está decidido mesmo. Isso acontece com todo mundo. Quando você fala que você decide é uma coisa. Agora, quando vem esses problemas, você vai provar se você está decidido mesmo. Porque você vai ter que fazer independente desses problemas aí, porque você falou que você decidiu, então você vai ter que sustentar essa decisão. E muitas vezes a gente se perde nisso, porque a gente não tem força. Pô, eu falei que ia decidir, mas aconteceu isso, vou resolver aqui e tal. Aí quando você vai voltar, você já não está com a mesma decisão, aí você fica naquele ciclo. E aí não decide nada, não decide nunca, e fica nessa coisa, né? Isso que ele ia finalizar. Fala aí, Jamil. Então, se der tempo de eu só falar uma questão aqui pra mim. Mas assim, Lucas, parece que você estava muito alinhado comigo. Meu Deus do céu. Ontem à noite, eu tava tendo. Aliás, ontem, eu tava, no fim do PTL, eu tava tendo uma conversa ali com um amigo meu, né, aqui de equipe. E sabe quando eu me fazendo a pergunta, né, cara, o que que me move? O que que me moveu? Sabe essa pergunta? O que que me moveu a bater minhas estrelas? O que que me moveu chegar no Gold? Eu tentando entender isso e eu entender o meu marasmo. Por que que eu não estou fazendo? O que que me move? Eu tentando entender um pouco melhor isso. E eu acho que a minha liderança, por exemplo, ela também dá uma testada de como que aciona o meu gatilho, sabe? Se vai ser na base do esporro, se vai ser na base do carinho, o que que me move, né? E eu também fiquei curiosa, porque eu quero descobrir isso sobre mim. E eu cheguei a essa conclusão ontem. Ontem foi muito claro isso, depois de muito tempo eu entendi que às vezes os gatilhos que me acionaram aqui foi o fato de eu sou mesmo competitiva e tem pontos positivos e tem pontos negativos disso. Então eu percebi que eu me nivelo pela a maioria. E tendo essa informação, eu tenho que agir alguma coisa em cima disso. Então, por exemplo, eu vejo o ranking baixo. E eu acho que tá difícil pra todo mundo. E aí eu fico assim, ah, pois é, né? Mas tá difícil pra todo mundo mesmo. E aí eu vou lento. E aí eu não sabia, eu simplesmente tive essa consciência ontem. Eu não tinha essa consciência antes. Agora, o que que me fez pegar o resort? O que que me fez ir lá competir? Quando tava os meus próximos a mim também batendo matrícula, também fazendo, nanana. Aí parece que eu vou lá e me incendeio também. Tipo, cara, eu vou fazer também. E aí tem pontos positivos e tem pontos negativos. Beleza, lá no ranking, quando tiver uma pessoa explodindo, tipo na temporada passada, era a Tayane, era o Vitor Augusto, era a Dreina, eram pessoas que estavam próximas a mim ali, que a gente tava indo subindo ali junto. Na próxima temporada, eu tô levando pancada. E aí parece que eu tô acostumando quanto a isso. Eu percebi que isso é tudo na minha vida. Quando eu tava perto de amigos que faziam exercício físico, que comia alimentação direitinho, eu não comia errado, eu só comia certo. Aquela média de você é as 5 pessoas que mais convivem com você. Agora, quando eu passei a não conviver mais com esses meus amigos que eram de certinho na dieta, e passei a conviver com pessoas que comiam errado, nananã, eu também senti no aumento do meu peso. E aí eu percebi que eu sou assim em tudo. E tendo essa informação, eu preciso lidar com essa criptonita também. Que é, eu não posso me nivelar pela maioria das pessoas, eu não posso, porque a Letícia Nonato já falou muito isso. Que o Flávio uma vez falou pra ela que existe uma mediocridade, inclusive dentro da WSP. Apesar de ser um ambiente que as pessoas pensam fora da curva, a maioria das pessoas estão na zona do conforto. A maioria, e é alguns que despontam. E você é essa pessoa que eu vejo que você, igual você tinha falado, não ficou se nivelando com os franqueados que ficaram com franquiatite. Tipo assim, você pensava, eu não quero ser essa pessoa. E aí, como que na prática você não se nivela? Porque é muito difícil isso. Cara, imagina, eu fico imaginando isso mesmo. Se eu tivesse esse saldo na conta que você fala, se eu tivesse vendo que os franqueados não estão produzindo tão bem,
provavelmente eu seria a mesma que também não estaria produzindo bem, entendeu? E você conseguiu superar isso de uma forma, eu não sei se você não, a salinha, própria salinha da matrícula. Quando tá num marasmo de pessoas, sabe? Eu vou mais xoxa nas ligações. E eu não sei se eu tenho que ficar só fixando em mim, não olhar pra ninguém. É difícil, entendeu? Então, E não o que eu- sei. Eu ia É o perguntar aqui seguinte, algumas dicas. Jamil, não é só você, tá? Isso acontece bastante com o carinha que tá aqui com a câmera desligada, o Guilherme, né? Ele até tá fugido de mim aí, não me manda mais mensagem aí, eu já sei o que tá acontecendo já. Já não tá ligando, não tá produzindo, mas acontece não só com ele, mas com muita gente. Já aconteceu comigo também, da gente se nivelar pelo ranking, se nivelar, inclusive, ó, o olhinho dele aí, ó. Ele sabe o que eu tô falando, né? Mas enfim, isso é um padrão que a gente tende a repetir em todas as áreas da nossa vida. Como você falou, você tem aqui na WSP, ó, a forma como a gente faz uma coisa, ela é a forma como a gente vai fazer todas as outras. Então, se você tem um padrão comportamental aqui de se nivelar pelo ranking, você também vai externar isso para outras áreas. Igual você falou, questão de atividade física, você deixa de se cuidar porque às vezes você não tem ninguém ali junto com você. Mas qual que é a dica prática, né? Aqui, na minha mente, eu não posso dar tanto poder a terceiros de uma responsabilidade que é minha. Porque assim, no final do dia, Jamila, quem vai pagar seus boletos é você. No final do dia, quem vai honrar com seus compromissos é você, não é o Vitor que está produzindo, não é o Guilherme que está produzindo, não é o Patrick, é você que vai pagar. Eu não estou dizendo assim para você ser egoísta e não olhar para os outros, mas não estou dizendo para ser egoísta, mas ao mesmo tempo você tem que ser um pouco egoísta. É difícil de entender, porque assim, enquanto você não entender que você não pode dar tanta responsabilidade para os outros, uma responsabilidade que é sua, você sempre vai deixar e você sempre vai viver uma vida nivelada pelo que os outros vivem. Essa é a realidade. Porque eu não dou poder. Você imagina só, eu tenho um apartamento para pagar, custa X. Se eu der o poder para o ranking nivelar a minha produção, isso, consequentemente, vai impactar no meu lado financeiro. Se eles estão ganhando pouco, foda-se. Problema deles. Se eles querem ganhar pouco, para mim, não estou me importando. Se eles querem ganhar pouco, vocês ganham pouco. Eu quero ganhar muito. Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero pagar minhas contas, eu quero crescer. Então, eu sempre tive um pensamento assim, até um pouco egoísta, né? Parece que você até meio que não se importa com os outros, né? Mas não é isso sobre você não se importar com os outros. Eu me importo com vocês, com você, com a Mônica, com o Vitor, com o Patrick, com a Mari, com todo mundo que está aqui. Tenho um carinho por vocês, tanto que eu estou aqui fazendo reunião com vocês. Mas se vocês não fizerem a parte de vocês, eu vou continuar fazendo a minha parte. Se vocês não produzirem, eu preciso continuar produzindo, porque eu não tenho a conta de vocês não é minha. A conta de vocês é de vocês. E a minha conta também não é de vocês. Então você tem que ter uma visão um pouco mais individual nessa parte, porque senão você vai deixar os outros tomarem conta da sua vida. Você vai viver uma vida que é sua, com os outros comandando. E quando eu digo os outros, pode ser a sociedade, porque você vai se nivelar pelo que a sociedade te molda. Você vai se moldando para o que os outros fazem. E aí você vai caindo na boiada. Você vai seguindo aquela mesma boiadinha, aos poucos você vai indo. Então, eu não gosto de dar esse poder para os outros. Eu gosto muito de cada um de vocês, mas infelizmente, se vocês não produzirem, eu tenho que continuar produzindo. Porque se chegar no final do mês e eu não tiver dinheiro para pagar meu apartamento, eu não vou mandar mensagem para a Mônica e falar assim: ô Mônica, eu preciso de R$ 6.000 aqui para pagar a parcela do meu apartamento. Você consegue pagar para mim? Não vai pagar. Ela já tem os compromissos dela, ela já tem a vida dela, a responsabilidade dela, ela tem as preocupações dela, cada um tem seus BO. Então, eu sempre pensei assim: essa forma de pensar um pouco mais individualista, entre aspas, pode ser que às vezes me atrapalhe em algumas outras áreas. Que a gente sempre tem margem para aprender, sempre tem margem para evoluir. Mas isso me blinda de não me basear a viver uma vida que todo mundo está se permitindo viver.
quando eu cheguei a franqueado, por exemplo, não podia ter acontecido isso que você falou. Pô, cheguei a franqueado, legal, tá todo mundo produzindo ali essa média, eu vou me encaixar aqui nessa média, mais ou menos do que tá todo mundo produzindo, e tá tudo bem. Não tá tudo bem, porque eles têm a mesma vida que eu. Cada um tem o seu momento de vida, cada um tem o seu momento financeiro, cada um tem seus problemas. Então, eu acho que eu tive que ser um pouco egoísta, às vezes, de olhar um pouco para mim. E no sentido de, tipo assim, ajudar as pessoas, de contribuir com a vida delas, de tentar. Sabe quando você dá ajuda? Eu tô dando aqui uma ajuda para vocês. Só que não é minha responsabilidade, a partir de quando a gente desliga a reunião aqui, não é mais minha responsabilidade as atitudes e as ações que vocês vão ter perante essa reunião que a gente teve aqui. Cabe a você aplicar algo que serviu para você aqui e colocar em prática isso daí. Então, eu não posso me responsabilizar pelos outros. A gente estende a mão, a gente ajuda, a gente dá o nosso máximo, a gente faz reunião, mas a sua parte é você que vai ter que fazer. Então, eu entendi isso, Jamil. Quando eu entendi isso, eu parei de me nivelar por ranking, eu parei de me nivelar pelos parentes que eu tenho. Os meus primos, por exemplo, quando eu ficava fazendo ligação, a gente tem mais ou menos a mesma idade, assim, eles ficam fazendo um chacota, pô, você tá aí ligando, você tá aí trabalhando, você mora na praia, vai pra praia, vai jogar uma bola, vai jogar vôlei, vai surfar, vai, sei lá, vai fazer alguma coisa, você tá aí no quarto, você não sai desse quarto, você tá fazendo ligação aí. Então, assim, eu não deixei isso entrar na minha cabeça, porque eu sei que o meu objetivo é o meu objetivo, é a minha vida, é o meu propósito, é a minha responsabilidade. Eu não dou poder para ninguém comandar as minhas ações. Eu não dou esse poder para ninguém, porque no final do dia vou ser eu que vou ter que honrar com os meus compromissos. Então você tem que entender isso também. Você tem que assimilar de que a vitória, vocês já viram o Flávio falando isso? A vitória ela é muito individual. O sucesso, ele é individual, galera. Ele é individual. Você pode, num coletivo, impulsionar o seu sucesso, né? Quando você está fazendo uma produção individual legal, você puxa um, você puxa outro, a sua equipe, você vai tracionando isso. Só que, mesmo isso ainda não é responsabilidade sua, porque você está ajudando, você está dando reunião, você está acompanhando, mas a pessoa ela tem que produzir por vontade dela, pelos objetivos dela, pelo que ela tem de compromisso a honrar, os compromissos dela também. O Patrick, por exemplo, se ele não honrar com uma conta dele, ele não vai chegar em mim e falar, pô, Luquinhas, eu não honrei aqui com o compromisso da meta que eu cumpri com você, você consegue me mandar 10 mil aí para pagar minha conta? Eu não vou mandar. E ele nem faria isso também. Por quê? Porque é responsabilidade dele. Não é minha responsabilidade isso. Então, a gente tem que ser, eu não sei se é egoísta a palavra, eu acho que egoísmo é muito forte, sabe? Mas você tem que olhar um pouco mais para você. No final do dia, Jamil, você tem que entender que é você que vai pagar suas contas, você que vai pagar seus boletos. A competição, ela pode impulsionar o seu resultado. Se você é uma pessoa que se move pela competição, que está vendo a galera produzindo e está indo, utiliza isso ao seu favor como uma alavanca, para alavancar ainda mais o que você já está fazendo. Agora, você não pode dar o poder de uma competição, por exemplo, morna, entre aspas, deixar você morna também. Você não pode dar o poder de uma salinha, por exemplo, que você está morna, que você está vendo que não tem ninguém trabalhando, também deixar você morna, diminuir o seu ritmo de trabalho. Porque a gente pensa assim, né? Pô, se fulano não está fazendo, tá bom. A gente vai aceitando de forma inconsciente, né? A gente vai se nivelando, você vai aceitando, o fracasso vai te batendo na sua cara e você tá ali, ó, assim, desse jeito, dando a cara para ele bater. Mas a gente tem que, quanto antes você entender que é você por você, e quando eu digo você por você, você com seu esposo, na sua casa, com as suas responsabilidades, você vai ter um senso de que você está cuidando um pouco mais da sua vida. Deixa cada um cuidar da sua própria vida. Se a pessoa não quer produzir, tá tudo certo. Você, inclusive, não precisa cortar amizade, não precisa cortar nada. Eu continuo amigo de todos vocês, todos os meus amigos pangarés. Vocês são todos meus amigos. Eu queria que vocês produzissem também. Queria que vocês estivessem ganhando 10, 15 mil por mês. Queria muito que vocês tivessem. Mas, galera, isso não é responsabilidade minha. Eu não consigo pegar o telefone por vocês e ligar. Eu consigo vir aqui e estender a mão. Se vocês estiverem dispostos a segurar na minha mão e vir junto, eu vou ficar muito feliz.
Eu estava muito feliz de ver o Gui, por exemplo, produzir o que ele estava produzindo, fruto de uma coisa que ele estava crescendo, estava evoluindo. A gente tem oscilação, tá, galera? A gente vai oscilar, não estou apontando o dedo para ninguém. A gente vai oscilar. Eu também, eu estou no momento que eu estou oscilando também. Faz parte. Mas a decisão e você entender isso, Jamil, vai fazer com que você não dê espaço para outras minhocas na sua cabeça. Porque a gente dá muita minhoca. Porque você, às vezes, para de produzir, se nivelando pelo ranking, se nivelando por competição, se nivelando pelos outros, e aí você, inconscientemente, você não quer aceitar que é por isso. Aí a sua mente, ela cria alguma outra situação para justificar a sua falta de produção. Aí você já começa a achar que é X, já começa a achar que é Y, já começa a achar que é Z, e na verdade não é nada disso. É a sua irresponsabilidade com a sua própria vida. Essa é a realidade. E a gente já é adulto de entender que a gente tem que assumir a responsa. A gente tem que assumir a bronca. Eu não estou produzindo, é culpa minha. Se eu estiver produzindo em baixa, é culpa minha também. Se eu estiver em alta, mérito meu, show de bola. Mas eu não vou me deixar me nivelar por régua nenhuma. Porque senão eu vou ficar preso num teto. Se você se nivela por alguma régua, você fica preso em algum teto. E eu quero romper com esses tetos. E eu não estou dizendo que eu estou imune a isso. Pode ser que hoje, na minha situação que eu esteja, ganhando 20 mil, acho que eu estou indo bem, mas eu poderia estar melhor. Eu poderia estar com uma equipe melhor, mais robusta. Eu também sou ser humano, eu também fracasso, né? Eu também erro. Mas nesse ponto do individual, de deixar afetar o seu individual, eu não dou esse poder para ninguém. Ninguém. O meu horário nobre, ele é sagrado. Sagrado. Ó, pra vocês terem ideia, quando eu virei franqueado, eu estava na meta do Challenge, foram 4 meses assim. Foi muito intenso, né? Foi tudo muito rápido, as estrelas que eu bati. Eu não saía para nada, não saía para nada. Eu depois, quando eu bati a meta da franquia, eu saí numa terça-feira de noite com a minha noiva para ir no shopping. Era umas 8 horas da noite. Eu estranhei ver aquele tanto de gente no shopping, sabe? Sabe quando você, não sei se já aconteceu isso com vocês, de você, a gente vive numa bolha tão, é que eu tive um nível também de me trancar tão forte que quando eu saí pro mundo, eu vi pessoas, assim, sabe aquelas coisas de filme? Eu tô vendo gente, as pessoas passando, a vida acontecendo. Eu comecei a entrar numa pilha assim, cara, o mundo tá acontecendo, né? As coisas estão acontecendo, as pessoas estão comprando. Eu estranhei estar naquele ambiente. Porque eu me tranquei tanto, não precisa ser tão extremo assim, tá? É aí, a terça de... Como assim? As pessoas saem numa terça de fechamento, exatamente. Essa é a minha cabeça. Como que as pessoas saem de noite se tem que fazer PTL de noite? É horário nobre. O que que eu tô fazendo aqui? Aí eu, pô, calma, já bati minha meta, eu consigo desfrutar desse momento, né? Então, eu sempre me cobrei muito, né, de ser muito regrado nessas coisas. E eu estranhava, às vezes, fazer essas situações por conta do que eu já estava acostumado a fazer, decidido a fazer também, entendeu? Então, eu não gosto de dar esse poder para ninguém. Enquanto você continuar dando esse poder para terceiros, independente de quem quer que seja, não só na WSP, se você tem esse padrão de comportamento aqui, pode perceber que na sua vida você também vai ter isso em alguma outra área. Em alguma outra área você vai estar desalinhada com isso também. Vai estar acontecendo a mesma coisa. Você vai se nivelando pelo que as pessoas vão vivendo. Sabe aquele negócio do ambiente que você tá? Isso é muito real, galera. É muito real isso daí. O ambiente, eles têm uma força, assim, muito grande. Se você não souber olhar para você e esquecer todas... Tem que ser assim, ó. Você no seu caminho. Esquecer tudo que está ao seu redor, você vai deixar se nivelar por esse redor que você está produzindo e você vai acabar baixando a sua régua. Então, a dica prática, eu acho que seria essa, você ser um pouco mais individual, sabe? O seu resultado, você pode ser equipe para ajudar a sua equipe, para ajudar o outro a crescer, para ajudar o outro a evoluir. Isso sim. Agora, na sua individual, você não pode dar responsabilidade para outros, e nem ficar se nivelando. Isso serve para todo mundo, tá, galera? Que tem esse problema. Eu sei que não é só a Jamile que tem esse problema de ficar olhando pro ranking lá. O ranking, a última pessoa tá com 2,75. Eu tava no. O Joãozinho me passou, mas eu tava no top 3 com 2,500. 5 pontos. Isso. Se eu chegasse. Olha, eu acho que eu nem participaria do top 3. Se eu pegasse um top 3 com uma pontuação tão baixa assim, eu ia falar pro Diego, cara, Diegão, cara, eu tô aqui porque tem o ranking, mas, cara,
isso aqui não me representa, tá? Para mim, a minha semana foi ruim. Eu não fiz meus 5 clientes. Eu tô aqui, vou ser sincero, não merecia nem estar aqui. Eu tô aqui porque os outros, por uma incapacidade dos outros e não por mérito meu. Essa é a realidade. Então, você tem que ter esse nível de cobrança com você mesmo, sabe? E você não ficar se nivelando por isso. Porque senão você vai aceitando. Você vai aceitando. É igual. Vocês já viram aquela. O Flávio falava também, para gente finalizar aqui, para liberar vocês, fechamento, né? Do prego na bunda. Já viram o Flávio falando dessa analogia do prego na bunda? Tem um banco, né? E tem um prego virado para cima. E aí tem gente que senta no prego e já levanta, assim, toma um susto, né? Porque doeu. Aí na segunda vez a pessoa ela senta assim, não toma um susto tão grande. Na terceira vez, ela já começa a se ajeitar um pouquinho de lado, assim, para aliviar um pouco a dor. Quando você vai ver, o prego já está enfiado lá na sua bunda lá e ele está corroendo tudo que você tem por dentro. E você vai aceitando isso daí dentro de você. Então, tem que tirar o prego da bunda. A gente tem que analogia, né? Mas o Flávio que deu essa analogia, não fui eu, tá? Eu só estou seguindo o que ele falou. Então você tem que tirar isso daí de você. Você não pode aceitar isso daí. Porque senão você vai acabar se nivelando por baixo, não só aqui, mas em outras áreas da sua vida também isso daí vai acontecer. Respondido? Valeu, Luquinhas, muito bom. Bom, galera, espero que tenha ajudado vocês aí. Se vocês quiserem, quem não teve oportunidade, tempo aí de perguntar, a gente pode fazer mais vezes, tá? O Flávio fazia algumas dessas com a gente e ele ia bem profundo nas respostas. Eu gostava que eu fazia uma pergunta ali de 30 segundos para ele e às vezes ele ficava 40 minutos na resposta, me explicando, né? Então, que tenha servido de aprendizado aí para vocês e se vocês quiserem fazer mais, eu também estou aberto também, tá? Se vocês quiserem mandar pergunta no meu WhatsApp aqui, independente de exército também, a gente está aqui para se ajudar, para contribuir com a vida do outro. Vocês podem contar comigo aí, tá bom? Dito isso, bom fechamento para vocês. Nota começando. Ó, inaugurei a nota ontem já, o strike vitalício em 6 vezes do franqueado. Vou te falar, tá uma coisa linda, tá? Do Black e do Gold também deve estar. Então eu quero que vocês inaugurem. Eu quero ver vocês lá no ranking. Vamos povoar esse ranking. Vamos sair desse marasmo que tá essa semana. Aproveitem a oportunidade de pegar um top 3, de pegar um ponto dobrado. E na próxima segunda-feira a gente vai estar junto. Tá bom? Bom fechamento aí para todo mundo. Até mais.